Eu os cumprimento a todos os presentes e também os cumprimento nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham. Cumprimento em nome de Deus, nosso Pai, e do seu Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, nosso Senhor, da nossa Mãe, Maria Santíssima, e em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E que a bênção destes santos de Deus permaneçam constantemente nos seus corações e também no seu espírito. Amém. Eu convido neste momento os que puderem que se coloquem em pé e vamos dar início à nossa reunião festiva e especial. Eu digo a todos presentes e aos amigos e irmãos internautas que nos acompanham, a nossa reunião é especial em comemoração memorial à coroação do Santo Irmão Aldo. É um momento, é uma oportunidade que temos de estarmos reunidos diante dele e do cortejo angelical do reino dos céus. Lhes digo assim, com muita fé. Neste momento está chegando o Santo Irmão Aldo, o Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, com seu cortejo angelical, isto é, com os grandes corais, com santos e anjos, para muito nos ajudar na reunião desta noite e na reunião do dia de amanhã. Aos amigos e irmãos internautas que nos acompanham, sintam também aí aonde estiver, no seu lar, no trabalho ou na viagem, a presença gloriosa destes santos de Deus no seu viver. Tenham bom ânimo e fé e muita devoção. É uma oportunidade de falar com eles, pedir a eles aquilo que sentem no seu coração e também no seu espírito. Eu digo agora a todos os presentes, todos juntos, vamos cantar o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és
Vamos orar de mãos erguidas. Senhor Deus, nosso Pai, Pai, é um momento de muita alegria, é um momento de muito louvar e glorificar o seu santíssimo nome, com amor, com fé e devoção. Senhor Deus, agradecemos muito, Senhor, pela vida preciosa do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador. Senhor Jesus, muito agradecemos o Senhor pelo seu imenso trabalho e pelas suas lindas palavras em anunciar e dizer a vinda do outro Consolador e do pastor por excelência deste grande rebanho. Senhor Jesus, tudo isto o Senhor concluiu e completou e realizou na Igreja Apostólica na sua segunda vinda. E neste momento, Senhor Jesus, a sua Igreja reunida, todos em um tom de voz, louvando, glorificando a Deus, ao Espírito Santo do Pai e a todo o reino dos céus e a sua Santa Igreja na terra, pelo grande profeta que o Senhor nos deu, pelo grande pastor por excelência deste grande rebanho. E hoje, nesta data de hoje e de amanhã, memoravelmente comemoramos sua grande coroação. Em espírito, Santo Irmão Aldo, reina em nosso meio, nos dirige, nos governa, nos dá a sábia inspiração, isto é, inspiração que vem do trono do Pai, para compreendermos bem a sua doutrina, a sua disciplina e os seus ensinamentos. Eu digo a todos que nos acompanham e que ouvem a nossa oração, é um momento glorioso e uma grande oportunidade que temos de pedir a Ele, de falar com Ele e chegar diante dEle e contar tudo ou falar tudo o que sentimos em nosso espírito, em nosso coração e em nossa vida. Santo Irmão Aldo, o Senhor faz presente neste momento, aqui no altar da igreja do meu lado. Senhor Jesus, o Senhor também faz presente neste momento no altar da igreja do meu lado. Nesta noite, o Senhor tem lindas palavras para falar a estes corações, dando cumprimento à mensagem que temos no boletim. Mensagem estas que são palavras reveladas de Deus nosso Pai, ao Senhor Jesus, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E nos dias de hoje, a nossa direção atual, retransmitindo estas lindas palavras em nossos corações. Muito agradecemos, Jesus. Muito agradecemos, Santo Irmão Aldo. Entregamos nas mãos do Senhor e pedimos a direção da nossa reunião desta noite. Tudo vai ser feito, realizado, de acordo com a vontade do Senhor, de Deus nosso Pai e do seu divino Espírito Santo. E agora, finalizando a nossa oração,
aqui à frente do altar da igreja, está a Mãe Virgem Maria, com seu manto azul, bordado em fios de ouro, acenando aos seus filhos e filhas, aos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, aos nossos visitantes, aos nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham. Ao lado da Mãe Virgem Maria está a Santa Vó Rosa, com a sua bandeira branca da santidade de Deus, também com o mesmo gesto, acenando aos seus filhos e filhas, aos amigos e irmãos internautas, aos ouvintes do programa Hora Milagrosa e aos nossos visitantes. E também ela trouxe, está junto com ela, no meio dos nossos irmãos e irmãs deste coral, que tem este ministério de louvar e glorificar a Deus, especialmente nesta reunião festiva de hoje e de amanhã. Santa Vó, a senhora agora, neste momento, passando junto com a mãe e deixando nestes corações a unção, as virtudes poderosíssimas do Espírito Santo do Pai. Eles hão de sentir esta virtude, esta unção que vem de Deus, e hão de dedicar no seu ministério com sua mensagem cantada, e a senhora é de aproveitá-la e levá-la em muitos corações, como sempre a senhora nos ensinou e nos falou, para o nosso Deus Pai e por seu Divino Espírito Santo não há distância e nem luxúria. Estamos diante dele, estamos perto dele. A senhora e a Mãe Virgem Maria abençoa estes irmãos e irmãs deste ministério. Leva esta unção e virtude aos obreiros, diáconos e diaconisam. Eles são servos da Senhora, escolhidos, preparados para cuidar bem deste templo dos seus filhos e filhas. Dê a eles muita sabedoria, muita calma, muita paciência, muita dedicação no seu ministério. Os abençoe também. E agora, Santa Vó, Mãe Virgem Maria, está aqui os membros frequentadores, não tem nenhum cargo, estão os nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos visitantes, os nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham. A senhora leva a estes corações também esta unção, esta virtude, este poder que vem de Deus, que vem dos céus, para alimentar o nosso espírito. Eu digo, porém, a todos os presentes que me ouvem, a Senhora, a Mãe Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo e o Senhor Jesus os abençoa. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1. Celestial.
Prezados irmãos e irmãs, está aí as mensagens cantadas pelos nossos irmãos deste coral. E se formos meditar, são ensinos preciosos de Jesus nosso Senhor, palavras dele, ensinamentos dele. Santo Irmão Aldo, na Igreja Apostólica, é um santo que foi escolhido, preparado por Deus Pai e pelo seu Divino Espírito Santo. Um santo de humildade, de bondade, e que sempre queria ver o nosso bem. Suas palavras eram de amor, lealdade, de conforto e de carinho. Exemplo do Senhor Jesus, quando por esta terra andou, pregou e ensinou. Quantos não pararia Jesus em sua caminhada e interrogaria ele: mostre-nos o Pai. Ele dizia: vós não creis? Quem vês a mim, vês o Pai. Porque tudo que eu faço não são dignos de mim, mas do Pai que estais comigo. Santo Irmão Aldo, a mesma coisa. Tudo que ele nos ensinava, nos orientava e nos dizia, ele falava: confia, eu irei pedir para vó, ou eu irei falar com a vó. Então completava a mesma palavra de Jesus em dizer: quem me vê a mim, me vê o Pai. E nós que falávamos com o Santo Irmão Aldo, ele glorificava a Santa Avó e glorificava Jesus também, porque ele dizia: eu vou falar com a avó, eu vou pedir para a avó e depois eu dou a resposta. Prezados irmãos e irmãs, somos uma grande testemunha desta verdade, destas lindas palavras, conselhos do Santo Irmão Aldo, de suas linda inspiração em nossas reuniões. Ainda no seu corpo físico, em nosso meio, quando nós pegávamos a pasta de viagem, ele nos procurava nas quinta-feiras. Onde o senhor vai? Eu estou escalado em Duartina. Ele dizia assim: olha, ensina o meu povo a crer na Mãe Virgem Maria. Ensina eles. E fala ao meu povo o poder da Mãe. Eu vou estar lá, na reunião, junto com a mãe, junto com a avó. Aí nós pegávamos a pasta e saímos, pensando, alegre. Mas como o Santo Irmão Aldo vai estar lá conosco? Será que ele vai de carro? Depois, quando fazíamos a reunião, lembrávamos em espírito. Agora, amados irmãos e irmãs, e amigos e irmãos internauta que nos acompanha, hoje, o poder do Santo Irmão Aldo é o mesmo poder de Jesus nosso Senhor e é o mesmo poder de Deus nosso Pai e do seu Divino Espírito Santo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está aqui, está na matriz,
estar em outro continente e no mesmo instante nos abençoando, nos ajudando, nos amparando, nos guardando, livrando do mal, do perigo e do pecado. O importante é crer e confiar, ter bom ânimo e fé. Vamos ouvir agora a voz dele falando em nossos corações. A nossa mensagem disse assim: Primaz, profeta, santo irmão Aldo. Esta mensagem tem como objetivo prestarmos uma justa homenagem ao santo irmão Aldo, que dedicou 44 anos da sua vida ao ministério à frente da Igreja Apostólica. Desejamos também oferecer um esclarecimento perfeito sobre a missão desse poderoso servo de Deus. Seu ministério foi marcado pela dedicação, pelo zelo, pela fidelidade e a obra profética, fortalecendo a fé e a confiança do povo apostólico. Hoje, já nos céus, o santo irmão Aldo continua em espírito, exercendo seus preciosos dons em favor da Igreja Apostólica. Ele nos ampara, abençoa, inspira, unge e guia o rumo à salvação, por meio dos seus ensinos, registrados nos boletins internos oficiais, publicado, semelhante como órgão diretivo para o preparo espiritual do povo apostólico. Além disso, continua realizando grandes milagres na vida dos fiéis, confirmando sua missão, fortalecendo a esperança de todos que seguem seus ensinamentos. Nosso amado Primaz, desde a infância, viveu em um lar justo e zeloso pelo bem. Recebeu elevada formação moral e espiritual, pois era sobrinho da Santa Avó Rosa. Por esse laço de parentesco, herdou dela valores espirituais e morais que conduzirá a temer sempre a Deus e a confiar profundamente em Maria Santíssima. Desde o nascimento, o santo irmão Aldo recebeu de Deus um espírito dotado de dons especiais, destinado a servir a obra do reino dos céus no tempo oportuno. Assim veio ao mundo predestinado para cumprir uma missão singular nesta terra, enriquecido pelo dom divino do discernimento presente em sua vida desde a infância. Em sua formação, o santo irmão Aldo recebeu profunda influência das virtudes de justiça e bondade que sempre marcaram a vida da Santa Avó Rosa, pois foi em grande parte criado junto a ela na juventude e nos iniciou seu serviço a Santa Avó Rosa, acompanhando em diversas viagens e assim passou a frequentar assiduamente as reuniões da Igreja Apostólica. E naquele momento da sua vida, a Santa Avó Rosa já havia cumprido 16 anos de ministério como a principal responsável pela Igreja Apostólica. E durante todo este período, Jesus revelava a ela que a
usava como instrumento para que a igreja alcançasse o nível exigido por Deus, tornando-se digna de constituir-se como igreja do reino dos céus. E foi nesse período que a obra da Igreja Apostólica se consolidou por meio da Santa Voz Rosa. Jesus revelou a doutrina e estabeleceu a disciplina e concedeu à Igreja a organização necessária para apresentar ao mundo o outro Consolador prometido por Ele, nosso Senhor Jesus. A Santa Voz Rosa foi tão fiel e santificou-se de tal maneira, por amor a Jesus e à Igreja, que mereceu receber em seu espírito a participação de todos os dons, poderes, virtudes e concedida por Ele. Assim venceu todas as lutas e as provações, tornando-se o Espírito vencedor, profetizado pelo apóstolo São João no livro do Apocalipse. Quando foi arrebatado aos céus, sentou-se ao trono ao lado de Jesus, conforme ele havia prometido e profetizado. Mesmo durante o seu ministério terreno na Igreja Apostólica, já era considerada nos céus como rainha, revestida de toda a unção celestial que Jesus lhe concedeu. Foi por diversas vezes ungida com óleo celestial diante de obreiros que testemunharam este milagre divino. Esta santa de Deus, por ordem do Pai, recebeu de Jesus todo o poder, igualando-se a Ele em virtudes e graça, e tornou-se o Espírito Consolador prometido. Chegou então o momento em que a Santa Voz Rosa preparou o irmão Aldo para ser o seu sucessor na direção da Igreja Apostólica. Para essa missão, ele havia nascido dotado de dons mais perfeito, de discernimento, dom essencial para se tornar um profeta de Deus. Era o único a possuir o tal dom, juntamente com diversas virtudes divinais, desde o nascimento. Foi enriquecido por Deus com o cérebro perfeito, capaz de suportar grandes revelações celestiais, e recebeu os dons de profecia e de arrebatamento do Espírito. O preparo do irmão Aldo pela Santa Voz Rosa durou alguns meses, mesmo sem que ele percebesse. Ela instruía e transmitia ao seu espírito a participação em todos os seus dons, para que pudesse representá-la entre nós com perfeição e exercer plenamente suas funções como profeta de Deus na obra da Igreja Apostólica. Foi então necessário que Jesus, nosso Senhor, por ordem do Pai, arrebatasse em espírito a Santa Voz Rosa aos céus e a coroassem como Espírito Consolador, em virtude dos seus méritos e para assegurar a vitória da Igreja Apostólica. Como Espírito Consolador, a Santa Voz Rosa apareceu
e se revelou ao santo irmão Aldo, passando a utilizá-lo para dirigir a Igreja Apostólica com todo o poder do Pai, nosso Deus e Criador. Em cada aspecto da obra desta Igreja Apostólica, vemos a mão divina do Criador. Por isso, afirmamos que ela é a verdadeira Igreja do Reino dos Céus, que apresenta ao mundo o outro Consolador prometido por Jesus, e como supremo pastor enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, temos o nosso amado irmão Aldo. O ministério do nosso santo primaz possuiu um significado profundo e um valor inestimável para a Igreja Apostólica, tanto no passado, enquanto viveu em seu corpo físico, e como no presente, já como um santo de Deus. Ele continua amparando, guiando esta Igreja rumo aos céus e realizando os grandes milagres na vida dos bons e humildes. É importante notar que no início do seu ministério, se Deus não o tivesse predestinado para ser o sucessor da Santa Vó Rosa, não haveria ninguém na terra capacitado para cumprir tão elevada missão. Essa revelação foi feita pela própria Santa Vó Rosa ao irmão Aldo e à direção da Igreja, confirmando sua escolha divina. Portanto, devemos tudo à Santa Vó Rosa e ao santo irmão Aldo. Sem a Santa Vó Rosa, Jesus não poderia ter voltado à terra para se revelar, formar, restaurar esta Igreja à semelhança da Igreja dos Santos Apóstolos. E sem o irmão Aldo, o ministério da Santa Vó Rosa teria sido interrompido quando ela deixou o corpo, pois não haveria quem a representasse e assumisse a responsabilidade pelo governo da Igreja e recebesse a revelação divina. Assim, a missão do nosso primaz, o irmão Aldo, garantiu a continuidade do governo de Deus à frente da Igreja e assegurou a continuidade do ministério da Santa Vó Rosa na terra. Portanto, a missão da Santa Vó Rosa não foi interrompida e a obra da Igreja Apostólica seguiu sem descontinuidade, sendo dirigida da mesma forma, desde o seu início. A primeira missão do nosso irmão Aldo foi representar a Santa Vó Rosa, sendo colocado como primaz para assumir a liderança do governo da Igreja. E dessa maneira transmitiu a nós as ordens de Deus, de Jesus, dando continuidade à revelação da doutrina, junto aos outros 2 membros da direção na época, o irmão bispo Eurico e a irmã Odete, garantindo a preservação da doutrina e da disciplina e do juízo de Deus sobre o seu povo aqui na terra. Naquele tempo, uma revelação de grande importância foi dada pelo irmão Aldo, no início do seu ministério, a promessa da vinda do Consolador, que se cumpriu na missão da Santa Vó Rosa. Sem o dom
de profecia do irmão Aldo, pouco saberíamos sobre a grandioso galardão da Santa Avó Rosa, pois foi por meio de suas revelações que a direção da Igreja tomou conhecimento do cumprimento da promessa e da vinda do Consolador no ministério importantíssimo do Santo Irmão Aldo. Nosso Deus Pai, ao contemplar a fidelidade do irmão Aldo, a sua humildade, o seu profundo amor pelo povo que assumiu, ele, o próprio Deus, deu continuidade do seu preparo e tornou-se notório, então, o seu aperfeiçoamento espiritual, a sua sabedoria foi muito profunda, em plena execução dos dons do Espírito Consolador. Durante 44 anos ininterruptos, o santo irmão Aldo esteve à frente da obra da Igreja Apostólica, como principal responsável, enviado de Deus e profeta dos tempos do fim, para consumar o ministério de Jesus e do Consolador. Sempre mereceu e contou com especial unção divina e o precioso galardão de sucessor do Consolador. Em seu ministério cumpriu-se a promessa de nosso Senhor, quando declarou na palavra da doutrina: haverá um só rebanho e um só pastor. Nosso santo irmão Aldo é o supremo pastor deste povo apostólico, prometido por Jesus. Esse rebanho foi conduzido com sabedoria, zelo e êxito do seu governo sobre a Igreja. É evidente, pois ele prosperou notoriamente durante os anos de sua obra como primaz, e agora, em espírito, continua a abençoar o povo apostólico com graça e unção. Grande é o número de ovelhas deste rebanho, que continua a crescer pelo poder da Santa Avó Rosa, como outro Consolador, e pela unção preciosa do nosso santo primaz e profeta, o irmão Aldo, enviado de Deus para conduzir o seu povo na obra apostólica desta Igreja. Está também ensinado nos escritos do apóstolo São Paulo, que quando tudo tivesse cumprido na obra do reino dos céus nesta terra, Jesus entregaria o governo da Igreja ao Pai, como ao nosso Deus, para que Ele próprio governasse diretamente desde o reino dos céus à terra. E essa é mais uma promessa que se cumpre na obra da Igreja Apostólica, através do ministério do nosso primaz, nosso santo irmão Aldo. Por meio dele, Deus exerce o seu governo em favor desta Igreja, onde milhares de almas encontrarão a verdade da doutrina, o perdão de pecados, a saúde e a solução para os seus problemas, paz, consolo e, sobretudo, a salvação de suas almas. Por tudo isso, testemunhamos a importância grandiosa da missão e do imenso poder do nosso estimado santo irmão Aldo na obra desta Igreja Apostólica. Rendemos ao santo irmão Aldo toda a nossa gratidão, adoração, louvor pela sua coroação
e pela sua grande vitória. Prezados irmãos e irmãs, está aqui a mensagem que foi lida. Ela é uma mensagem longa, mas creio que os irmãos entenderam muito bem as palavras de Deus Pai, as palavras de Jesus, a do Consolador e também a própria palavra do Santo Irmão Aldo. O nosso tempo já se esgotou, mas os irmãos vão lembrar a última reunião que eu fiz neste púlpito. Eu mostrei aos irmãos um rascunho de um boletim que eu tinha do ano de 1970, do 26 de outubro de 1970, o dia que o Santo Irmão Aldo assumiu o ministério de sucessor do Consolador. Por volta de 5:30 da manhã, numa quinta-feira, a Santa Avó ia ser sepultada na quinta-feira, meio-dia. E quando a Santa Avó se apresentou à frente dele, ao lado dela, a Mãe Virgem Maria, ela acordou ele estava dormindo no seu carro, e ela disse: Aldo, sou a sua tia. E ele respondeu: sim, senhora, eu sei que é a senhora, tia. E ela disse: Aldo, esta do meu lado é a Mãe Virgem Maria. Naquele momento, a mãe se dirigiu a ele, deu um abraço nele e colocou no seu espírito as virtudes gloriosas do Espírito Santo do Pai. E ali a Santa Avó Rosa passou ele aos recados, que ele falasse aos dois da direção, que a partir daquele momento, 26 de outubro de 1970, ela era uma santa viva e poderosa, e ia dirigir a igreja em espírito e verdade. E disse a ele: vai, fale aos dois da direção, diga a eles que eu apareci uma pessoa, já que o senhor não quer citar o nome do senhor, que eu aparecia uma pessoa, irei dirigir a igreja em espírito e verdade. A partir desta data, sou uma santa viva e poderosa, estarei no meio do meu povo. Muito bem, finalizando a minha reunião de hoje, eu fiz aqui um tracinho para relembrar para os irmãos que eu li na última reunião que eu fiz aqui nesta congregação, quando eu disse do grande poder do Santo Irmão Aldo. Na hora que ele passou na lateral da nossa matriz, da rua Tuiuti, e foi falar com os dois servos, nosso amado bispo e a nossa irmã Odete, na sua simples humildade, entrou na secretaria, conversou, passou todo o recado da avó e dirigiu-se novamente no seu carro. Entrou no seu carro, fechou os vidros do seu carro e naquele momento, Santo Irmão Aldo fez um voto com Deus. E esse voto, irmãos e irmãs que me ouvem, e amigos e irmãos internautas também que nos acompanham, o voto do Santo Irmão Aldo foi de grande esplendor. Eu li naquela reunião, eu leio novamente quando disse assim: nosso Deus Pai, ao contemplar a fidelidade do Irmão Aldo,
e a sua humildade, notem bem, e o seu profundo amor pelo povo que assumiu naquela data de 1970. Ele, tão humilde, com a sua fidelidade, com o seu coração aberto, ele apresentou diante do Pai e não comentou a ninguém. O dia que a avó pediu para escrever o boletim, que ele falou, e não comentou mais nada. Naquele momento ele disse assim: Pai, do profundo amor pelo povo que assumiu, ele disse: Pai, eu vou assumir este povo com a avó, e com a mãe, Virgem Maria, e com Jesus. Pai, mas o Senhor fale por mim, Pai. O Senhor que fale por mim, o Senhor me ajuda, o Senhor me dê a inspiração. E disse assim, irmãos, esta palavra muito me alegro em falar em seus corações, e muito eu me alegro. Quando eu aprendi, era muito jovem. Eu guardei aquele rascunhozinho daquele boletim, eu guardei com muito carinho, quando o próprio Deus disse assim a Jesus, a Santa Avó, que já era coroada, Espírito Consolador, a Mãe Virgem Maria, aos santos apóstolos, aos santos profetas, enfim, o céu parou. Um silêncio total. E o Pai disse assim, o próprio Deus disse, deixe o Aldo, que eu darei continuidade ao seu preparo. Deus, o Pai, e o seu divino Espírito Santo, notem a humildade deste grande profeta de Deus. Deus, o Pai, deu continuidade ao grande preparo dele, onde disse assim, o seu preparo tornou-se notório, então seu aperfeiçoamento espiritual e a sua sabedoria profunda e plena na execução dos dons do Consolador. Prezados irmãos e irmãs, eu, pastor da Igreja Apostólica, sou uma grande testemunha deste glorioso ministério do Santo Irmão Aldo, pastor por excelência deste grande rebanho. Vimos, presenciamos, contemplamos ao lado dele suas grandes obras que ele realizou nesta igreja. A construção da nossa matriz, a construção de muitas e muitas congregações e muitos horários de programa, a Hora Milagrosa em diversas emissoras. E milhões de almas que pegaram em suas mãos e ele deu todo o poder, virtude e glória do reino dos céus, estão à destra do Pai para toda a eternidade. Irmãos e irmãs, que Deus os abençoe a todos e peço perdão de ter passado uns minutinhos do horário, mas é uma festividade e uma palavra do Santo Irmão Aldo que eu queria deixar em seus corações. Que o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, o Divino Espírito Santo do Pai, os abençoe, todos presentes, e os amigos e irmãos internautas, e os acompanham,
e os guardam de dia e de noite. Finalizando a nossa reunião festiva com o nosso coral, Irmão Aldo, precisamos do Senhor. Eu convido que a igreja se coloque de pé.
Vamos orar com muita fé. Senhor Deus, nosso Pai, é imensa a nossa alegria e a nossa felicidade. Santo irmão Aldo, não temos palavras para agradecer ao Senhor o seu grande poder, a sua virtude, a sua santidade e a presença gloriosa do Senhor ao lado do Consolador, ao lado da Mãe Virgem Maria, ao lado do Senhor Jesus, de santos e anjos em nosso meio. Neste momento, eu rogo as bênçãos do Senhor a todos os presentes, aqueles que ficaram em casa por um motivo justo, que o Senhor também os abençoe, e aqueles que ficaram no trabalho, na viagem. Neste momento, o Senhor leva aqueles corações a mesma virtude, a mesma santidade, o mesmo poder que ganhamos e recebemos aqui na igreja, neste momento, nesta hora. E aqui está o nome destes que mandaram pedir uma oração. Santo irmão Aldo, o Senhor já tomou nota, conhecimento, e já enviou os anjinhos para os abençoá-los. Peço que o Senhor faça o de melhor na vida de cada um, conforme o seu mérito e o seu merecimento. E agora eu rogo o Senhor, rogo a Santa Vó, a Mãe Virgem Maria e a Jesus, que abençoe também nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham, lá nos seus lares, muitos no trabalho, mas com a fé, com seu espírito, seu coração voltado aos céus. E o Senhor faz presente lá, levando também esta mesma unção, virtude e poder. E agora, Santo irmão Aldo, em nome do Senhor, em nome de Deus nosso Pai e do seu divino Espírito Santo, e em nome destes santos poderosíssimos, rogamos as suas bênçãos e digamos, encerrado a nossa reunião festiva desta noite. Muito te glorificamos, te rendemos em ações de graça hoje e por todo sempre. Amém. A nossa reunião está terminada. Paz do Senhor a todos. E não esqueçam da nossa festa amanhã em memória ao Santo Irmão Aldo. Que o Santo Irmão Aldo e a Mãe Virgem Maria os acompanhem a todos. Amém.